Meus irmãos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Nós louvamos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido para com a nossa comunidade. Mas diante de tantos casos e o aumento considerável de mortes na nossa cidade, no nosso país, é tempo de redobrar o nosso cuidado. Por isso, que você possa entender esse tempo como um tempo de resguardo, de cuidado do Senhor, mas de impossibilidade de estarmos juntos. Pedimos ao Senhor para que abrevie esse tempo, para que dentro em breve possamos nos reunir novamente, cultuar ao Senhor em comunidade, clamar a Ele para que nos sustente, para que nos guarde, para que derrame sobre a nossa vida do seu mais terno cuidado. Você que se sente ansioso, amedrontado nesses dias, mande um WhatsApp aqui para a secretaria da igreja, para algum dos pastores. Nós queremos orar com você, queremos clamar a Deus por esse tempo na sua vida. Não se sinta sozinho. Estamos distantes, mas fazemos parte da mesma família. O Senhor é por nós. E nós, nesse momento, vamos colocar a nossa vida, a vida da nossa família, da nossa nação, do mundo como um todo, pedindo ao Senhor para que leve embora esse vírus como um vento e a manifestação da graça dele. Pedindo ao Senhor para que derrame sobre nós do teu cuidado, do seu renovo e da sua proteção. Do lugar onde você estiver, se coloque na presença do Senhor, rasgue o seu coração diante dele. Nós vamos orar a ele nesse momento, em o nome de Jesus. Ó Deus bendito e eterno, nós nos curvamos diante do Senhor. Senhor, nós temos vivido os dias difíceis, e agora na intensificação de casos, na falta de leitos. Ó Deus, em o nome de Jesus, o Senhor é Deus soberano. O Senhor é Deus eterno. Compadeça-se de nós, ó Pai, e nos livre desse mal. Sabemos que o Senhor efetua juízo sobre a terra, que a pandemia tem muito a nos ensinar, mas que nesses dias nós precisamos ainda mais redobrar a nossa fé, e nos curvar diante do Senhor, suplicando a Ti que nos livre desse mal, para a glória do Teu santo nome. É o Senhor quem age com operosidade, é o Senhor quem age com autoridade, é o Senhor quem age com triunfo, e nós queremos ver a ação gloriosa do Senhor em favor da nossa vida e da nossa família. Ó Deus, supra as necessidades do Seu povo, aqueles que são comerciantes, empresários, que exercem qualquer outra profissão e que nesse momento se vê longe do trabalho, talvez aflito por conta do sustento. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que age enquanto nós estamos dormindo, e o Senhor já prepara o futuro para o seu povo. Por isso, ó Deus, nos ajude a caminhar em confiança, a descansar no Senhor, a saber que o Senhor jamais se aparta dos seus. Ó Deus, trate aqueles que estão enfermos, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão temerosos, aqueles que estão com o coração aflito na Tua presença, frio e vazio diante do Senhor. Haja com poder e graça nesse momento na vida desses que estão nos ouvindo, e que em nome de Jesus nós iniciamos a nossa semana cheios de coragem, de vigor, porque o Senhor tem cuidado de nós e bem nenhum nos falta, porque nós tememos a Ti em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome e pedimos a intervenção divina, pois sabemos que quando o Seu povo se humilha, clama e ora, o Senhor ouve dos céus e derrama do seu favor divino em consideração a cada um de nós. O Senhor não está distante de nós, o Senhor nos ouve, o Senhor se inclina e o Senhor se compadece da nossa vida. Confiamos
tudo nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos estudado e exposto o livro de Gênesis. O último sermão que nós pregamos tratava-se da narrativa de Caim e Abel, quando Deus tripudia, quando Deus triunfa diante do fracasso humano. Agora, nós partiremos para o capítulo 5 de Gênesis, um capítulo peculiar, onde muitos, talvez, ao fazerem a leitura desse texto, começam a pular muitos trechos. Se trata de uma genealogia, a genealogia de Adão. Capítulo 5 de Gênesis nos diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 120 anos e 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 920 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Depois que gerou a Maalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas de nossas mãos nessa terra, que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, quando gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor iluminação para que fale ao nosso coração nesse momento. Ó Deus bendito, queremos ouvir a Tua voz. Acabamos de ler uma genealogia, texto peculiar e diferente. Mas se está escrito, é porque o Senhor tem algo a nos ensinar. Fale conosco, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez no seminário, nós ouvimos esse texto e um título muito peculiar de um professor nosso.
Dou créditos aqui ao reverendo Romualdo, quando ele me apresentou esse texto com o seguinte título: O coro da morte e o solo da vida. Quando nós lemos uma genealogia, talvez não entendemos a profundidade daquilo que nós podemos aprender com ela. É uma leitura desgastante e repetitiva, onde um pai gera um filho gera um neto, neto, bisneto, e assim naqueles picos de nascer, viver, crescer, morrer. Contudo, essa genealogia nos ensina algo factual, difícil de ser compreendido, fácil e falado por muitos. A realidade que a genealogia de Adão nos ensina é uma realidade dura e direta. É a seguinte: todos nós vamos morrer. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared ou Jarede, todos têm algo peculiar. Nasceram, viveram, morreram. Quando enfrentamos dias como esses que nós temos vivido de pandemia, onde a morte se tornou algo comum, tratamos números de mortes com insensibilidade cada dia mais. Os números de mortos aumentam e a gente acompanha aquilo com naturalidade. Meus irmãos, pessoas morrem e todos nós um dia vamos morrer. Como lidar com a morte? Como enfrentar essa que é o mal que assola a todos? Como enfrentar esta que é a tragédia última da vida? Como enfrentar essa que foi descrita de maneira tão simples e tão profunda por diversos poetas contemporâneos e até atemporais? Quando a morte chega, nós não sabemos como lidar com ela. O ser humano não foi criado para morrer. Fomos criados para a vida e a vida eterna. Quando a morte bate à porta, meus irmãos, o choro é iminente. A saudade e a dor parecem profundas. Cicatrizes parecem assolar o resto da nossa vida. E aquela ferida parece ficar aberta durante toda a vida que caminhamos quando temos que lidar com a morte de alguém. A genealogia de Adão é um coro, é um coral de gente que morre. E a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Sabe por que o ser humano morre? O ser humano morre porque ele é um pecador. Só morre quem peca. Só morre aqueles que praticam a iniquidade contra o Senhor, ou seja, todos estão na linha da morte. Pastor, falar sobre morte nesses dias parece algo tão complicado, complexo, profundo. Queremos ouvir uma mensagem de vigor, de esperança. Mas, meus irmãos, quando nós entendemos a morte, podemos ter uma vida cheia de esperança no Senhor. Esse texto é um coro daqueles que morreram. Mas esse texto tem um solo,
um solo especial que eu gostaria de destacar. 6 gerações são mencionadas desde Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jarede. Quando chega o 7º, na linha da genealogia de Adão, nós lemos algo diferente. Os 6 primeiros têm um relato comum. Viveu Adão 930 anos, gerou a Sete e morreu. Viveu Sete 912 anos, gerou a Enos e morreu. Viveu Enos tantos anos, gerou a Cainã e morreu. Mas quando chega na hora da genealogia que abrange Enoque, o texto é diferente. O versículo 21 nos fala: Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O 7º na genealogia de Adão, aquele que representava o número perfeito, este não morreu. Enoque não enfrenta a morte. Enoque é transladado, é levado aos céus sem passar pela morte. E por quê? O que Enoque fez de diferente? Qual é o segredo da vida de Enoque diante do coro daqueles que morrem? Enoque andou com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nesse momento. É importante durante a vida andarmos com o Senhor, sabendo que todos nós enfrentaremos a morte. Não se trata de fugir dessa realidade. Se trata de nos preparar para andarmos com o Senhor. E quando a morte enfim chegar e com ela nos encontrarmos, estaremos prontos para vivermos a eternidade com o Senhor, porque a morte não tem a palavra final. A morte é a abertura das portas da esperança que nos preparam para ver o nosso Senhor. A morte para aqueles que se encontram com o Senhor é apenas um fechar de olhos aqui na terra e um contemplar a presença de Deus na eternidade. Queridos, passaremos pela morte. Enfrentaremos aquele que é o mal súbito da vida. Aquele que, segundo os poetas, nos traz a amargura, mas que diante da realidade bíblica nos traz a garantia da vida com o Senhor. Todos nós enfrentaremos a morte se o Senhor não voltar, mas não precisamos ter medo. Precisamos ter esperança, porque andamos com o Senhor e Ele nos prepara vida além da morte. Ao longo das explicações teológicas sobre a morte, encontramos diversas análises sobre ela. Alguns afirmam que quando nós morremos, nós vamos para um purgatório, para um corredor de desenvolvimento da nossa alma até que nos encontremos perfeitos para estarmos com o Senhor. Outros pregam a doutrina da reencarnação, de que quando nós morremos, o nosso corpo fica, mas a nossa alma passará por um processo de várias e várias reencarnações. Outros ainda atestam sobre o sono da alma, dizendo que o corpo volta ao pó e que a alma fica dormindo até o momento de nos encontrarmos com o Senhor.
Há algumas certezas que nós podemos tirar a respeito da morte. A primeira é que se Jesus não voltar, todos nós morreremos, porque todos nós somos pecadores. É isso que ecoa, é isso que vibra a genealogia de Adão. Todos vão morrer. Contudo, uma segunda certeza podemos ter nesse momento. É que nós não devemos ter medo da morte. A morte certamente chegará, causará danos irreparáveis. A saudade, a dor, a separação, a angústia. Mas a terceira certeza é que mesmo que a gente enfrente a morte, não tendo medo dela, podemos definir a vida eterna aqui e agora mediante o Senhor. A morte, meus irmãos, é a consequência do pecado de Adão em Gênesis 3. Porque Adão e Eva pecaram, eles morreram. Morreram espiritualmente naquela que seria a ligação perfeita entre Deus e o ser humano. Morreram também fisicamente, como eram para ter a vida eterna, e agora todos nós enfrentamos esse processo de decomposição, esse processo final, esse processo que sela entre os mortos e os vivos. Mas esse texto não é um texto de medo. Essa convicção não é uma convicção de pânico. Essa convicção não é uma convicção de incerteza. Essa convicção é uma convicção que atesta no nosso coração a mais viva esperança de que por Adão morremos, mas em Cristo vivemos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, e a vida de Enoque é um exemplo disso. É um exemplo daquele que anda com o Senhor, daquele que vive diferente de toda a sua genealogia. É aquele que busca ao Senhor. Andar com Deus aqui é uma expressão rara, que aparece somente outras 3 vezes no Antigo Testamento. Andar com Deus é muito mais do que ter uma caminhada frágil e suscetível a erro. Andar com Deus é muito além de uma caminhada de piedade. Andar com Deus é submeter aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É submeter a ideia de que o Senhor está cuidando de nós. É saber que mesmo no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Encha o seu coração de esperança e ande com Deus. Pare de andar com os conceitos vazios do mundo. Pare de andar com a sua própria autonomia, com o seu próprio ego, com o seu próprio desejo. Pare de achar que na vida nós vamos conquistar aquilo que nós tanto almejamos e sonhamos. Talvez sim, talvez não. Pode ser eu, pode ser você que me ouve. Quando a morte chega, ela chega sentenciando, mas não trazendo a consequência final. Existe alguém que triunfou sobre o pecado. Existe alguém que triunfou sobre a morte. Existe alguém que é a porta, o caminho que nos leva à salvação e que nos dá a certeza de que mesmo que passemos pelo vale da morte, mesmo sendo pecadores e enfrentarmos a morte eterna, existe o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Nesses dias de incerteza, de medo, de tragédias, de aumento de morte, é tempo de nos apegar a uma vida que nos chama, que nos conclama a andar com o Senhor. Pare de andar por si, pare de dar passos por você mesmo. É hora de andar com o Senhor como Enoque fez, e Enoque foi levado até a presença do Senhor.
Enoque foi transladado como Elias um dia também foi. Mas, meus irmãos, não significa que Enoque está no céu hoje em carne, osso e espírito. Em algum momento dessa transladação, desse momento em que Enoque sobe aos céus, o seu corpo, as partículas do seu corpo são destruídas. Enoque vira pó. O que sobe até a presença do Senhor é o espírito de Enoque. Enoque hoje está diante do Senhor em espírito. Mas a pergunta que fica é: essa salvação e promessa de Deus para a vida do ser humano, ela é somente para o espírito ou ela também é para o corpo? Meus irmãos, nós temos um corpo e precisamos cuidar dele. Por isso que nós não podemos ser negligentes com o que está acontecendo no nosso mundo. Essa ideia de negarmos a pandemia ou de sermos negligentes com os cuidados que precisamos ter, precisamos redobrar o cuidado, precisamos cuidar e confiar a vida que Deus um dia nos deu, mas com coragem de enfrentar qualquer consequência, mesmo que for a morte, sabendo que o Senhor está conosco e sabendo que o Senhor nos dá salvação, tanto para a alma quanto para o corpo. A palavra do Senhor nos diz que nós não viveremos num purgatório eternamente, que nós não passaremos por processos de reencarnação, que nós não dormiremos um sono da alma, mas que assim como Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, todos nós ressuscitaremos com Ele. Ou seja, aquela pessoa que morre, imediatamente a sua alma se encontra com o Senhor, como a alma de Enoque se encontrou com o Deus que havia o criado. O corpo volta ao pó, mas quando Jesus voltar em poder e muita graça, o corpo será ressuscitado, será ressurreto, será levantado. A alma se unirá com o corpo e todos estarão diante do Senhor em carne, osso e espírito. E veremos o Senhor face a face. Sabe por quê? Porque o único que está em carne, osso e espírito na presença de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E pelo fato dele ressuscitar, todos nós ressuscitaremos com ele. A morte não tem a última palavra. Não tenha medo. Cuide da vida. Zele pelos princípios que o Senhor nos dá. Cuide-se muito na pandemia. Mas saiba que se o pior nós enfrentarmos, com Ele reinaremos, porque Ele é Senhor da nossa história. E quem anda com o Senhor tem o caminho da vida eterna preparado pelo Senhor. Às vezes alguns pensam: já tenho certeza da vida eterna. Esse mundo está difícil demais. Eu não suporto. Eu não consigo. Eu não vivo sem aquela pessoa. A vida já não me dá mais motivos para sorrir. E tem aumentado consideravelmente o número de suicídios mundo afora. Aquela que parece ser a jornada final. O desejo de muitos em acabar com a sua vida. Mas deixa eu dizer algo aqui. Que só aquele que deu vida a nós é que pode contar os nossos dias. E Ele tem cada um deles escrito e determinado. E o mesmo Deus que nos dá a vida é o Deus que nos tira a vida. É Deus que deu, é Deus que tomou. Bendito seja o nome daquele que é Criador e Senhor da nossa história. Entender a morte é diferente de desejá-la. Entender a morte é entender que os propósitos e projetos do Senhor não acabam quando fechamos os olhos aqui na terra. Quando fechamos os olhos na terra, temos a imensidão da vida eterna com o Senhor. Caminhe cheio de coragem, sabendo que a morte
é uma realidade, mas sabendo que a salvação em Cristo é uma certeza. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. A morte não tem a palavra final. O único mal irremediável, aquele que seria, segundo Chicó do Alto da Compadecida, aquele grande filme de Ariano Suassuna, o livro que marca toda a cultura brasileira, quando Chicó, depois de ver o seu grande amigo João Grilo morto, e ecoa a verdade dizendo que tudo que é vivo morre, é agora atestado em Cristo Jesus, que quando pisou na terra, não passou o processo de pecado, não pecou e não errou, mas morreu. A pergunta é: por que Jesus morre? Jesus morre porque ele recebe as atribuições do pecado sobre ele. Ele toma as consequências do pecado sobre ele. Ele toma os pecados da humanidade sobre ele. E é por isso que ele morre, porque ele tornou-se pecado, tornou-se maldição por causa dos nossos erros e das nossas falhas. Mas a pergunta mais importante não é por que Cristo morre. A pergunta mais importante é por que ele ressuscita. Quando o poder putrefador da morte vai assolar o corpo de Jesus, porque a morte não consegue detê-lo, porque ao terceiro dia Jesus levanta-se da morte, porque Jesus não tem pecado, porque Jesus, muito mais do que andar com Deus, ele era o próprio Deus e nele não tinha sombra de pecado. A morte não tem poder sobre aqueles que não pecam. E é por isso que Jesus ressuscita ao terceiro dia dizendo: eu agora estou plenamente vivo. Eu dou esperança a cada um de vocês. Andem comigo, porque vale a pena passar pelos vales sombrios da vida e saber que no final da corrida, quando a última hora chegar, nós ouviremos a doce e inefável voz do Senhor Jesus, e ao céu nós iremos morar pelos séculos dos séculos. A morte não dá a cartada final. Diante do coro da morte, existe o solo da vida. Se os descendentes de Enoque morreram, Enoque sobe aos céus sem passar pela morte. Tem o corpo como pó. Vai ressuscitar no último dia e estará diante do Senhor tal como eu e você, recebendo dele o juízo e entendendo que precisamos andar com ele em vida para enfrentarmos o mal súbito que é a morte, mas saber que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que não existe nada nem ninguém, nem a dor, nem a angústia, nem os principados, nem a potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem o passado, nem a altura, nem a profundidade, nem perigo, nem espada, nem a morte. Nada nos separa daquele que é vencedor, Cristo Jesus, o amado de nossas almas. Eu gostaria de encerrar essa palavra lendo na palavra do nosso Deus, o Salmo 73, versículo 24. Texto esse que nos fala de uma verdade profunda, quando o salmista diz assim, versículos 23 e 24. Todavia o Senhor está sempre comigo. É o Senhor quem me segura pela mão direita. O Senhor me guia com o seu conselho e depois me recebe na glória. Enquanto vida tivermos aqui, caminhamos segurando na mão do Senhor e andando com Ele. E quando nós enfrentarmos o momento da morte,
podemos ter a certeza de que é Ele quem nos recebe na glória. O Senhor tem propósito na vida. O Senhor tem propósito na morte. O Senhor é Senhor da vida. O Senhor é Senhor até mesmo sobre a morte. Caminhe com esperança. Ande com o Senhor como Enoque andou, em intimidade, na certeza de que o Senhor está conosco. Não nos abandona na batalha da vida, não nos abandona na batalha da morte. O Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor, quer na vida, quer na morte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, aquele que é o Deus da nossa história. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus bendito, quando lemos essa genealogia, nos deparamos com uma certeza. A certeza de que todo ser que é vivo um dia passará pela morte se o Senhor não voltar antes. Nesses dias que temos lidado com a morte de uma maneira tão real, tão presente, tão constante, nosso coração fica tão pequeno, tão amedrontado, tão ansioso. Mas é o Senhor quem dissipa do nosso coração todo medo, que dissipa do nosso coração toda insegurança, que nos dá a garantia de que quer na vida, quer na morte, nós somos do Senhor, e que por mais que enfrentemos o vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco, nos preparando o reino celestial. Dá-nos esperança, coragem, perseverança para continuarmos caminhando em fé. E quando o momento da morte chegar, entendermos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor está ao nosso lado, quer na vida, quer na morte. Somos do Senhor, queremos andar contigo como Enoque andou, no coro da morte, que ecoe o solo da vida. Cristo Jesus, o amado de nossas almas, que morreu, mas que ressuscitou, que triunfou sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte, que está ao nosso lado, que caminha conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a bendita graça de Cristo Jesus, que o amor pleno de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja convosco, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor encha o seu coração de convicção, de esperança, de cuidado. Vale a pena viver a vida ao lado do Senhor, andar com Ele. E quando o fim da jornada chegar, é Ele que nos espera na linha de chegada, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus esteja conosco, quer na vida, quer na morte. Somos dele, para a glória dele, hoje e sempre. Amém.